senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que o Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie inicia hoje a comemoração dos 15 anos do curso de Bacharelado em Teologia. Neste momento, seremos agraciados com a apresentação cultural do coral da Universidade Aberta do Tempo Útil, regida pela maestrina Sandra Regina Boletti Vargas, especialmente preparada para esta solenidade. Boa noite. Esse é o coral da UATO, a Universidade Aberta do Tempo Útil, é um coral feminino. Nós temos ensaios às terças e às quintas, às 17h. E nós iremos cantar, a primeira música chama Ubi Caritas. Ubi Caritas et Amor, que quer dizer, onde há caridade e amor, Deus está lá. Nós cantaremos em latim. Oh
Próxima música é Swing Low, é o Negro Spiritual, né? E ele é uma adaptação para coral feminino. E sempre, quando a gente fala negro espírito, é aquele povo negro que era escravo e sempre anseia por liberdade. E essa música fala isso, anseia a liberdade, e essa liberdade eu só vou alcançar quando eu morrer lá no céu, ou se é um negro em fuga. Né? Então, eles sempre cantavam essas coisas. Né? Vocês vão perceber assim, que é bem diferente do que nós cantamos anteriormente. A música que nós iremos cantar, já anunciando o Natal, né? O Natal já está aí às portas, e nós vamos cantar Estrela de Deus, uma composição de um músico da casa, do professor Mário Valadão. Então, essa música a gente canta todo ano, já virou tradição aqui no Mackenzie, e a gente fez uma adaptação para elas, porque é para coro misto, né? Brilhou
hoje está meio difícil para a gente também, porque nós temos uns praticáveis que elas levantam. Então, muitas estão muito fora de posição, assim. Não deu para a gente fazer uma coisa como nós gostaríamos. Mas a gente vai cantar uma coisa com todo mundo aqui. Cristo nasceu, presente de Deus, seu Filho nos deu. Veio em Belém, anjos do céu cantaram amém. Tá? Nós vamos cantar várias vezes, assim, para encerrar a nossa apresentação. E agradeço o convite já, né? Então, Cristo nasceu, a gente vai cantar, mas é para todo mundo celebrar já o nascimento de Jesus, já celebrar o Natal. Nós vamos cantar uma vez, aí a gente vai cantar. Agradecemos a brilhante apresentação do Coral da UATO e agora, para compor a mesa diretora, convidamos o excelentíssimo presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. José Inácio Ramos. O magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. O excelentíssimo vice-reitor, professor Dr. Marcel Mendes. O diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marcelo Martins Bueno. O coordenador do curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Jonathan Luiz Hack. E o reverendo doutor Paulo Sérgio Batista, professor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Convidamos o professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar a abertura oficial deste evento. Agradecemos a presença dos membros da mesa diretora, em nome do conselheiro José Inácio Ramos, presidente do Conselho Deliberativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradecemos também a presença do magnífico reitor, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, e saudamos os queridos na paz do Senhor. Quero convidá-los, então, para a reflexão nesta noite, no Salmo de número 90, no seu verso de número 12. Salmo de número 90, o verso de número 12, tem a seguinte verdade para todos nós. Diz assim a palavra do Senhor:
ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Todos nós conhecemos um pouco da história da vida de Moisés. De um jeito ou de outro, todos nós aqui não somos inocentes em relação às informações que nós temos na palavra do Senhor sobre a vida de Moisés. Eu não quero falar desde o nascimento, mas quero trazer aqui agora algumas coisas importantes para nós, porque, de modo geral, todos nós sabemos que Moisés foi alguém eleito, escolhido por Deus, para tirar a nação do Senhor do Egito. Todos nós sabemos como foi difícil para ele fazer isso e o tempo que ele, então, precisou para fazer isso, de peregrinação no deserto, pelo menos por 40 anos. Todos nós sabemos que durante esse tempo, Moisés enfrentou várias dificuldades, tanto em relação ao seu relacionamento com o povo, também em relação com a sua própria família e em relação também consigo mesmo. Todos nós sabemos das lutas, das dificuldades, das adversidades que esse homem enfrentou. Também sabemos que, de modo extraordinário, Deus falava com ele, de modo único e singular. Deus falava com esse homem face a face. Não falava por sonhos, não falava por visões, falava face a face. E nós sabemos que ele enfrentou também uma situação, no mínimo, constrangedora, quando estava trabalhando, e chega no local de trabalho o seu sogro, e começa então a observar o modo como ele estava trabalhando, e aí repreende Moisés. E nós ficamos pensando assim, como pode, né, um homem que Deus fala face a face, um homem que tem uma experiência extraordinária com o Senhor, ser repreendido por alguém no seu trabalho? E se fosse qualquer um de nós aqui, nós teríamos um comportamento, no mínimo, diferente. Nós falaríamos para essa pessoa que nos repreende no nosso local de trabalho, mais ou menos assim: você sabe com quem você está falando? Você está falando com Moisés, o homem que Deus fala face a face com ele. Eu não sei se você sabe, mas Deus já revelou para mim pelo menos 10 mandamentos. Olha, eu não sei se você sabe, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. E quem é você para vir aqui no meu local de trabalho e me repreender dizendo que eu não sei trabalhar? Ele não faz nada disso. Ele ouve o conselho do seu sogro. E a Bíblia diz que ele atende ao conselho do seu sogro e faz conforme o conselho. Que coisa interessante. Se nós pararmos para pensar então, nós vamos ver que Moisés foi alguém que teve uma vida literalmente agitada. E agora eu quero chamar a atenção para nós, para contextualizar aqui a nossa vida. Nós, particularmente, pastores, ministros das igrejas presbiterianas que se espalham aí pelo Brasil, nós temos uma agenda. E hoje é mais ou menos assim, nós convidamos o colega para pregar na nossa igreja, a primeira coisa que ele fala é: deixa eu consultar a minha agenda. E tem uns que não tem compromisso nenhum, mas fala assim: deixa eu consultar a minha agenda, porque é status. E a gente fala: tá bom, pode consultar, eu espero na linha. Tem conversa, pode falar, a gente espera. Alguém faz assim, hoje nós sofremos disso, porque falar que tem agenda cheia dá status. Hoje o reverendo amigo meu me ligou e eu disse assim para ele: rapaz, eu estou com a agenda lotada. E ele disse: você está brincando, Mário Sérgio? Eu falei: não, estou falando a verdade, estou com a minha agenda lotada. Depois eu encontrei o meu chefe, meu diretor, e disse assim para mim: Mário, você pode pregar hoje lá? Eu falei: posso. A agenda ficou livre. Acabaram-se os meus compromissos agendados. Mas, queridos, o que eu quero chamar a atenção de todos aqui é uma coisa muito séria. Moisés teve uma vida com a agenda lotada. Nós também temos uma vida com a agenda lotada. Corre para cá e para lá o tempo todo. Principalmente nós agora, não no lado do pastorado, mas no exercício da docência na universidade, estamos correndo para lançar nota, corrigir trabalho e essa coisa toda, e alunos chamando a gente se sente importante no campus.
porque os alunos procuram a gente o tempo todo. Professor, professor, a gente se sente alguém muito importante, não é verdade? Então eu queria chamar a atenção para vocês que Moisés tinha uma nação para tomar conta. Uma nação para carregar, entre aspas, sobre os seus ombros. E sabe o que é que ele fez? Sabe o que é que ele tinha? Ele tinha tempo para fazer uma poesia. Ele tinha tempo para compor. Ele tinha tempo para escrever. E é sobre isso que eu gostaria de atentar, então, com vocês rapidamente. Moisés chama-nos a atenção dizendo assim: vocês precisam aprender a contar os dias para que tenham corações sábios. Nós atropelamos muitas vezes as nossas coisas. Nós atropelamos os nossos afazeres constantemente. E o servo do Senhor diz para nós assim: aprendam a contar os dias para que vocês tenham coração sábio. Então eu quero só dizer o seguinte: quando nós aprendemos a contar os nossos dias, para termos o coração sábio, sabe o que é que vai acontecer? De fato e de verdade, nós vamos poder celebrar a vida com muito mais clareza, com muito mais propriedade, com muito mais domínio. Sabe por quê? Porque aí nós vamos começar a entender com mais clareza, com mais propriedade, que de fato nós somos feitos imagem e semelhança desse Deus grandioso, poderoso, que falou com Moisés e que fala hoje conosco. Nós vamos entender que nós somos especiais para o Senhor. Nós vamos entender que a nossa vida é especial para o Senhor. Nós vamos entender que Deus tem propósitos para as nossas vidas. E isso tudo resulta em celebração com consciência, celebração com alegria. E hoje, nós temos motivos para celebrar? Temos. São 15 anos que a Universidade Presbiteriana Mackenzie forma cabeças pensantes na área da teologia. E eu quero crer que estes que foram formados são os que vão transformar a mente teológica da nação brasileira. Não por nossa capacidade, mas porque nós cremos que o Deus que chamou Moisés é o Deus que está na Universidade Presbiteriana e capacita os seus professores, dando habilidade, dando conhecimento, dando inteligência para que eles possam ensinar as verdades inquestionáveis da palavra do Senhor. Eu termino aqui, queridos, agradecendo a Deus por esse privilégio, por essa honra de poder participar de um momento tão importante como este, na vida acadêmica desta universidade e na história dessa universidade, crendo que o Senhor há de fazer ainda muito mais na vida daqueles que, pela graça dele mesmo, hão de passar pelas nossas salas de aulas e aprendendo verdades eternas da palavra do Senhor. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do professor Dr. Cláudio Lembo, ex-governador do Estado de São Paulo e ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Das autoridades da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em nome do professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, do professor Dr. Adilson Aderito, dos coordenadores de curso, professores do CEFT e demais presentes. Para realizar sua saudação, convidamos o professor Dr. Marcelo Martins Bueno. Prezado doutor José Inácio Ramos, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, magnífico reitor, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, prezado professor doutor Marcel Mendes, vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, prezado professor Jonathan Hack, coordenador do curso de Teologia, reverendo Mário Sérgio Batista, professor do CEFT, nessa noite aqui desempenhando o papel de capelão. Agradeço desde já. Para nós é motivo de muita alegria essa celebração, e comentando com o professor Marcel, o coral da UATO, que também completou 15 anos o ano passado, juntamente com o curso de filosofia, também na gestão do nosso querido reitor, professor Cláudio Lembo. Essa noite é uma noite de gratidão, e eu começo aqui com a citação que não poderia faltar: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então eu agradeço primeiramente a presença de todos
os convidados aqui, os nossos alunos, decanos, diretores, coordenadores de programa de pós-graduação, nosso chefe de gabinete que está chegando lá, também professor do CEFT, e demais professores, demais alunos, antigos alunos, porque no Mackenzie a gente não tem ex-alunos, tem alunos sempre mackenzistas, então é um privilégio, uma alegria muito grande recebê-los. Então, nossas palavras hoje são palavras de agradecimentos. Somos gratos a Deus por estar nos proporcionando os momentos inesquecíveis, como esta cerimônia de celebração dos 15 anos do curso de Teologia. Para nós é uma alegria muito grande, porque esse ano que o Mackenzie completou 144 anos de existência, e o Mackenzie tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas que por aqui passaram. E para nós é um privilégio muito grande fazer parte dessa história e desse presente da Universidade Mackenzie. Essa história remete ao século XIX, quando em 1870 foi fundado o Mackenzie, por iniciativa e obra dos missionários norte-americanos George Chamberlain e sua esposa Mary Chamberlain. Em sua residência em São Paulo, que se localizava em um ponto central da cidade, esses missionários presbiterianos abriram uma escola para formar e instruir as jovens gerações da comunidade paulistana. Já em 1872, tinham um sonho de criar um curso de teologia nos moldes daquele oferecido pelos seminários da Universidade do Estado de Nova York, com o propósito de formar novos missionários para atuarem aqui no Brasil. Esse projeto ambicioso foi postergado em virtude de várias circunstâncias que o inviabilizaram, que era criar uma universidade cristã inteiramente equipada, que agregaria cursos acadêmicos a partir de um núcleo comum constituído pelas faculdades de Teologia e de Filosofia. Esse empreendimento educacional, concebido por Horace Lane, contribuiria, segundo as suas próprias palavras, mais do que qualquer outra coisa, para moldar o caráter da vigorosa nacionalidade que estava se formando. Porém, o sonho só seria adiado, pois sua concretização ocorreu em 1999, quando o governo brasileiro autorizou o credenciamento de cursos de teologia no país. O sonho começaria a ser realizado quando, por iniciativa do então chanceler, aqui presente, o professor doutor Oswaldo Henrique Hack, e do magnífico reitor, professor doutor Cláudio Lembo, foi apresentado ao Conselho Universitário, ao CEP e ao Conselho Universitário da Universidade, com a relatoria do nosso atual vice-reitor, professor doutor Marcel Mendes, a proposta da criação do curso de Teologia e da Escola Superior de Teologia, que agregaria os cursos de Teologia e o de Filosofia recentemente criado, sendo seu primeiro diretor o nosso querido professor Antônio Máspoli, aqui presente também. Já em 2012, na gestão do nosso magnífico reitor, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, houve a fusão da Escola Superior de Teologia e o Centro de Ciências e Humanidades, resgatando, assim, o projeto original dos seus fundadores, que era a dedicação desta casa a 3 grandes e importantes áreas do conhecimento e de formação da pessoa humana. Nesse sentido, os cursos de Teologia, Pedagogia e Filosofia concretizaram o ideal do casal Chamberlain, que em 1875 criaram a Escola Normal voltada à formação de professores primários. Tratava-se, portanto, de um curso superior de filosofia destinado a formar professores para lecionar naquela escola. Então, o magnífico, não sei se ele sabe disso, mas o CEFT, resgata, portanto, a ideia fundamental, de formação dessa casa. Um teólogo que cria um curso superior de filosofia para formar professores, teologia, filosofia e pedagogia. Valorizar o educador e a educação tem sido a marca dessa instituição. O seu lema, tradição e pioneirismo, revela que, desde suas origens, o Mackenzie jamais abandonou a formação de pessoas por meio da educação. Mesmo nos últimos anos, em que a carreira docente deixou de ser atrativa para os jovens,
Aqui no Mackenzie, ela sempre foi valorizada, pois seus dirigentes sabem que a questão é importante, porque entende que o desenvolvimento social e econômico depende da qualidade da escolarização da educação básica. E mais, na emergência da chamada sociedade do conhecimento. Depende, portanto, dos professores no seu trabalho com as crianças e jovens nas nossas escolas. Desta forma, para terminar neste espírito de satisfação, alegria e gratidão, desejo a todos os presentes nessa cerimônia bonita de hoje muita paz, saúde e sucesso profissional, familiar, social. E aproveito a ocasião para, de coração, agradecer nas pessoas dos professores, das pessoas dos professores, doutores, Benedito Guimarães Aguiar Neto, professor Marcel Mendes, e também ao reverendo Augustus Nicodemos, que nos apoiou bastante, e também agora o reverendo Davi Charles, que tem muito contribuído para que o CEFT se consolide cada vez mais na universidade. Essas pessoas têm valorizado bastante a manutenção, não só do curso de teologia, mas também das licenciaturas como um todo. Sei das dificuldades, mas sei também da dedicação e luta constante deles por esses cursos. O meu muito obrigado. Agradeço a todos, indistintamente, presentes aqui ou não, pela dedicação, carinho, amor e empenho que tiveram para com o curso de teologia nesses 15 anos de sua existência. Agradeço imensamente a todos que fizeram parte da história deste curso. Deixo o meu abraço afetuoso em cada coração e que Deus, de infinita bondade e gratidão, ilumine o caminho de todos que contribuíram e contribuem para a educação deste país. Muito obrigado a todos. Convidamos agora o professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar sua saudação. Nós queremos saudar a todos os integrantes da mesa, em particular o presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, conselheiro José Inácio Ramos, que nos honra com a sua presença aqui nesta noite, em data tão significativa para a nossa universidade. Gostaria de, em nome do nosso diretor, Marcelo Bueno, saudar os demais integrantes da mesa que nos honram com as suas presenças aqui. Queremos saudar também o nosso ex-reitor, professor doutor Cláudio Lembo, que já citado como um dos pioneiros aqui na idealização desse curso de teologia, e igualmente saudar o nosso ex-chanceler, reverendo doutor Hack, que também foi o pioneiro na concepção desse curso de teologia. Nós queremos dizer da nossa grande satisfação de estar nesta noite aqui, comemorando 15 anos de fundação deste curso tão importante na nossa universidade. Queremos saudar a todos os demais professores que se encontram aqui presentes, familiares dos nossos professores, dos nossos alunos, em particular também os nossos alunos que nos prestigiam com as suas presenças. Afinal, hoje é dia de muito júbilo para nós. Há 15 anos atrás, como já foi citado, começa um curso de teologia aqui na nossa universidade. E vale a pena lembrar que foi a primeira universidade no país a ter um curso de teologia, um curso de bacharelado em teologia. Até então, e não eram muitos, eram apenas 2. Haviam cursos de bacharelado em teologia e institutos bíblicos, em seminários, naturalmente, mas em uma universidade foi a primeira do país. E, mais uma vez, o Mackenzie sai na frente, mais uma vez o Mackenzie se apresenta como pioneiro, e desta feita, em um curso de grande significado para a nossa universidade, em função das nossas origens, da nossa natureza confessional, uma universidade que se preocupa em divulgar e viver pela nossa cosmovisão cristã reformada. Então, isso é motivo de muita alegria para nós. Estão de parabéns todos aqueles que tiveram, àquela época, a ideia, de criar este curso que até hoje faz diferença. E tiveram também, naquele momento, a ideia de ter o professor Máspoli como seu primeiro coordenador, ao qual parabenizamos também
porque até hoje tem atuado de forma muito aguerrida aqui no curso de Teologia até os nossos dias de hoje. Nós queremos saudar todos os coordenadores que passaram por esse curso e fazemos em nome do professor Bitum, que foi até, antes do professor Jonathan Hack, o coordenador do curso de Teologia, e que fez também um belíssimo trabalho. Em nome dele, saudar todos os demais coordenadores aqui deste curso. Queremos dizer que, em 2012, este curso toma, então, uma nova dimensão. Uma dimensão ao se integrar à área de humanidades, ao termos a fusão entre a antiga Escola Superior de Teologia e o Centro de Humanidades, naquela época chamado. E aí cria-se o CEFT, Centro de Educação, Filosofia e Teologia. Resgatando muito bem lembrado, professor Marcelo, a ideia original de criação do curso de filosofia, onde nasceu dentro de um contexto de formação de professores. E isso é deveras importante ser lembrado, deveras importante ser celebrado, porque hoje o CEFT é a única unidade na nossa universidade que tem todos os seus cursos considerados estratégicos pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, por uma decisão do Conselho Deliberativo da nossa instituição. Isso é motivo de muita alegria. É motivo de muita alegria porque essa é uma área fundamental, uma universidade que não se preocupa com a formação de professores, não se preocupa com a área de humanidades, como filosofia e teologia, porque nós formamos professores. Eu gostaria de lembrar, o nosso curso de teologia não forma pastores, nós formamos teólogos, professores que devem fazer diferença em sala de aula, onde quer que estejam, disseminando a nossa cosmovisão cristã. Eu gostaria de dizer algo, professor Bitum, que o senhor, certa vez, me lembrou e me alertou, de certa forma, quando o senhor dizia que eu não teria, ou a nossa comunidade, muitas vezes, a percepção que tinha, é que não tinha a percepção da dimensão da importância do curso de teologia para a formação de uma nova geração de professores, de teólogos, pela nossa cosmovisão cristã reformada presente no nosso curso. E nós não estamos nos referindo aos presbiterianos, talvez a estes a contribuição não fosse tão significativa, mas eu me refiro, e o senhor se referia, às outras denominações, tantas outras que tiveram a primeira oportunidade de estudar profundamente a nossa cosmovisão, visão cristã reformada. Isso é motivo de muita alegria, e eu não me esqueço nunca disso. E aquilo ficou maquinando na minha cabeça, e por essa razão, nós cada vez mais batalhamos para que este curso pudesse ser consolidado. Este curso hoje de teologia, conceito máximo no MEC. São poucos os cursos que têm nota 5 aqui na nossa universidade. Nós temos 80% de cursos com nota 4 e 5, ou seja, muito bom e excelente. E o curso de teologia, ele está exatamente no grupo daqueles cursos considerados pelo MEC como curso excelente. Estão de parabéns os professores, estão de parabéns o diretor da unidade, está de parabéns o Conselho Deliberativo, aqui representado pelo seu presidente, que teve a visão de apoiar a iniciativa levada pela universidade de consolidar este curso e considerá-lo como um curso estratégico, juntamente com pedagogia e filosofia. Estão de parabéns vocês, alunos. E a nossa palavra é de alerta, de encorajamento, para que vocês possam se dedicar cada vez mais. Os 3 anos do curso, eles passam muito rapidamente. Aproveitem. Aproveitem o máximo que estiverem aqui, porque o sucesso de vocês virá certamente como consequência. Muito obrigado. Neste momento, para realizar sua saudação, convidamos o Dr. José Inácio Ramos. A minha presença aqui, nesta noite, presença essa que eu considero muito importante. Quando fui convidado por ele para esse evento, há coisa de 15, 20 dias, observei que seria importantíssimo estar aqui presente, exatamente pelas palavras já trazidas pelo nosso magnífico reitor, da importância com a qual o Conselho Deliberativo trata esses cursos estratégicos, dentre eles o curso que hoje nós estamos comemorando 15 anos,
o bacharelado em teologia. E, ao cumprimentar a plateia, eu faço em nome, cumprimentando o reverendo Dr. Heber Carlos de Campos e sua esposa, nosso diretor da ESTE, em tempos agora próximos, e é uma alegria revê-lo com sua esposa e agradecer a contribuição que o senhor deu ao nosso curso de teologia. Ao cumprimentar os funcionários dedicados dessa casa, colaboradores eficientes que chegam mais cedo, preparam tudo, a luz, a iluminação, o cerimonial eu quero fazer em nome da Bruna, que de forma muito adequada e profissional tem cuidado desses eventos da universidade, sempre abrilhantando, doutor Benedito, os eventos promovidos por essa universidade. Mas eu quero registrar com alegria, doutor Cláudio Lembo e reverendo Hack, meu particular amigo no Conselho Deliberativo de algum tempo, quando os senhores, por iniciativa de suas ações, tanto na reitoria quanto na chancelaria, deram início a esse bacharelado em teologia, os senhores estavam prevendo o que o Conselho Deliberativo está fazendo hoje com muito cuidado e zelo, estimulando e dando todo o apoio à universidade para que cursos estratégicos sejam levados a bom termo, independente do seu resultado financeiro. É importantíssimo para nós, do Conselho Deliberativo, termos um curso de teologia consistente, forte, vibrante, com a cosmovisão cristã reformada que nós tanto pregamos e tanto ansiamos, sem imposição de nada. E com muita alegria eu soube, em determinada data, que muitos dos nossos alunos são de outras denominações ou eram de outras denominações. E, para nós, não há dificuldade nenhuma em promover um curso, ainda que deficitário por outras razões, para que outras igrejas irmãs obtenham em seus quadros teólogos. Como disse o doutor Benedito, não estamos formando pastores. Depois, com certeza, eles procurarão os meios adequados para tal fim, mas o ensinamento do curso de teologia para o Conselho Deliberativo é um curso estratégico, porque faz parte da nossa cosmovisão cristã, está no nosso DNA o assunto teologia, e nós queremos permear com bons professores, com bons cursos, com bons alunos. Cumprimento a todos, em especial a universidade, o diretor do centro, por essa iniciativa, e, com alegria, quero registrar na próxima reunião do Conselho Deliberativo, nos dias 11 e 12 de dezembro, a nossa participação aqui, única e exclusivamente, porque tem sido constante, na pauta do Conselho Deliberativo, a observância de cursos relevantes como esse de teologia para a nossa instituição. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Gostaríamos de convidar o professor Jonathan Luiz Hack para fazer uma breve retrospectiva do curso de teologia. Saúdo a todos os presentes, todas as autoridades da mesa, mais ilustres convidados. Algo já do nosso histórico foi comentado pelos meus antecessores, mas convém que a gente lembre um pouquinho do nosso histórico, de alguns eventos desses 15 anos que marcaram o nosso curso de teologia. Então, como já foi mencionado, esse projeto educacional que acabou gerando o Instituto Mackenzie surgiu em 1870, a partir dos missionários, o George Chamberlain e sua esposa. E aí, ao abrirem uma escola aqui em São Paulo, eles já sonhavam com um curso de teologia, como foi mencionado pelo professor Marcelo. O Instituto Presbiteriano Mackenzie concretizou esse sonho através da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E foi em 15 de março de 1999, por meio do parecer do Conselho Nacional de Educação, número 241, que o Ministério da Educação e Cultura autorizou o credenciamento de cursos de bacharelado em teologia. Mas vamos examinar com um pouquinho mais de detalhe essa história, pois o Mackenzie teve um importantíssimo papel no desenrolar desses acontecimentos. Na verdade, voltando bastante, o ensino de teologia nas universidades tem uma longa tradição, que remonta à própria origem dessas instituições lá na Idade Média. Após a reforma do século XVI, surgiu uma pluralidade de orientações religiosas, que se garantiu pela posterior separação entre a Igreja e o Estado. No sul do nosso país, a sólida estruturação do ensino religioso nas escolas, na década de 1990, avançando bastante já no tempo, levantou a necessidade da formação de profissionais gabaritados para essa atuação.
surgiu no MEC a proposta da criação de um curso de ensino religioso nas universidades, uma vez que os cursos de teologia da época eram considerados cursos livres. O problema foi longamente debatido pela comissão, que contou com a experiência do conselheiro Lauro Ribas Zimmer, um presbiteriano catarinense. Para resolver a situação, o professor doutor Lauro Zimmer solicitou o auxílio do seu pastor, reverendo doutor Oswaldo Henrique Hack, que então era o chanceler da Universidade Mackenzie. E foi nas salas do 5º andar do prédio João Calvino dessa universidade que se reuniram o conselheiro e o chanceler, agregando em sua equipe o professor doutor Antônio Máspoli Araújo Gomes. Essa pequena comissão estudou as possibilidades dessa situação e, com o apoio do então reitor, professor doutor Cláudio Salvador Lembo, apresentou ao MEC uma proposta reformulada para a criação de cursos de bacharelado em teologia. Para garantir a separação entre a Igreja e o Estado e os princípios da liberdade religiosa, o Conselho Nacional de Educação votou o seu parecer de 1999, permitindo, e eu cito o parecer, a criação de cursos de bacharelado em teologia de composição curricular livre, a critério de cada instituição, podendo obedecer a diferentes tradições religiosas. Vemos, portanto, que o Mackenzie foi diretamente responsável pela oportunidade do credenciamento dos cursos de teologia no Ministério de Educação e Cultura. Do pequeno número de 3 cursos credenciados em 2003, o censo 2013 do INEP acusa hoje a presença de 116 cursos superiores de teologia. Assim, mediante o incentivo e o comando do então chanceler, professor Oswaldo Hack, do reitor, professor Cláudio Lembo, e com a assessoria do então vice-reitor, professor Dr. Marcelo Mendes, criou-se no Mackenzie, em 1º de setembro de 1999, em reunião do Conselho Universitário, uma nova faculdade, a Escola Superior de Teologia, chamada de ESTE. Essa faculdade abrigaria nosso incipiente curso, o terceiro a ser credenciado pelo MEC em território nacional, como o Dr. Benedito já comentou, mas o primeiro a ser credenciado em uma universidade. Seu primeiro diretor foi o professor Dr. Antônio Máspoli, até 2004, mas atuaram também na direção da ESTE, como também já foi mencionado, o professor Dr. Heber Carlos de Campo, até 2007, o professor Dr. Hermes Maia Pereira da Costa, até 2010, o professor Dr. Edson Pereira Lopes, até 2012, e o professor Dr. Marcelo Martins Bueno, atual diretor do CEFT. É preciso explicar aqui, como já foi mencionado, que a ESTE permaneceu como unidade acadêmica até 2012, quando uma resolução do Conselho Universitário criou o CEFT, o Centro de Educação, Filosofia e Teologia, que é o resultado da fusão da antiga ESTE com o CCH, o Centro de Ciências e Humanidades da Universidade. Essa fusão visava dar viabilidade acadêmica e assegurar a construção de uma unidade cuja identidade estivesse vinculada diretamente com essas áreas estratégicas do Mackenzie. Nós recordamos ainda que, em 19 de fevereiro de 2004, o parecer 63 do Conselho Nacional de Educação estabeleceu, eu cito, as regras para que os estudos realizados em cursos livres de teologia fossem aproveitados em cursos superiores de teologia. Criou-se, assim, no Mackenzie, o curso de integralização de créditos em teologia, mais conhecido como validação. Ainda em 2004, nosso curso de bacharelado em teologia foi reconhecido pelo MEC em 21 de junho pela portaria número 1804. Isso representou uma conquista inédita para aqueles que desejam cursar teologia em um ambiente evangélico, de fé reformada e com sólida tradição acadêmica. Vale mencionar aqui que já passaram pelo nosso curso mais de 60 professores, alguns de maneira bem breve, em disciplinas de eixo interdisciplinar principalmente, outros por longos anos atuando intensamente na formação do curso e de seus alunos.
A produção acadêmica desse corpo docente, formado em sua grande maioria por doutores e mestres, totaliza mais de 600 artigos e 200 livros publicados, o que dá uma ideia da sua excelência acadêmica. Permanece ainda no curso 4 professores da equipe original. Estão aqui desde a criação do curso os professores Máspoli, já citado, professor Ricardo Bitum, professor Lindeberg, Clemente de Moraes e o professor Carlos César Mendes Ribeiro, a quem saúdo nesse momento também, todos com a gratidão pelo trabalho que fizeram. Nesses 15 anos de existência, o curso de bacharelado em teologia tem procurado criar um espaço reflexivo de ensino e pesquisa sobre a teologia cristã evangélica, incentivando a formação de pesquisadores e líderes nessa área. Por meio desse programa de ensino, pesquisa e extensão, já se formaram 1.281 alunos, muitos dos quais seguiram adiante em suas carreiras acadêmicas, enquanto outros avançaram em seus ministérios e lideranças de comunidades religiosas. Mediante a graça de Deus e pelo esforço conjunto de professores e funcionários, o nosso curso tem a mais elevada pontuação no sistema de avaliação do MEC, a nota 5, sendo referência para diversas outras instituições do país. É por isso, e assim eu termino, que nesse dia nós glorificamos o nosso Supremo Deus, pela existência desse curso que tem abençoado tantas vidas. Muito obrigado.